Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e tu conhece a Radassa, Botega? Olha só, essa é a mais nova novela da Record, né? Esther. Hoje nós estamos reunidos então para mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E como o Botega e eu também já adiantamos aí, vamos falar sobre a Radassa, também conhecida como Esther. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Então, como já comentamos, hoje nós vamos falar sobre essa mulher, a Esther, né? Que inclusive a sua história é contada em um livro que não fala de Deus, né? O que causa... Quer dizer, não é que não fala de Deus. Fala de Deus sim, mas não fala o nome de Deus, né? Então causa uma certa, né? Às vezes as pessoas estão se perguntando, será que é inspirado? Será que não é? Por que tá na Bíblia? Mas sim, tá na Bíblia porque é muito importante esse livro. Mas a gente não vai falar do livro, a gente vai falar da Esther, porque é personagem da Bíblia, não é livros da Bíblia, né? A série. Muito bem, então vamos falar sobre Esther, Botega. Então, vamos começar, obviamente, pelo significado do nome, né? O nome da Esther, que é o nome persa, né? Temos também o nome hebraico dela, que eu comentei ali, que é Radassa, né? Radassá, né? Então, Botega, no hebraico, no persa, no aramaico, no latim, grego, inglês, português, o que significa o nome da Esther e Radassa aí? Então, hoje a gente vai adicionar uma nova língua, né? Que é o persa. Então, porque Esther vem do nome persa, é estranho, né? Porque a gente tem a maioria dos nomes dos profetas e personagens da Bíblia vem de nomes hebraicos ou outras línguas do povo judeu. E nesse caso, Esther vem do nome persa, que significa estrela, né? Então, o nome persa dela significa estrela, mas o nome judaico, judia, alguma coisa... Hebraico dela, né? É Radassa, que significa murta. Murta seria uma planta sagrada para os judeus, que é usada na festa dos tabernáculos. Então, essa murta, talvez quem... conhece o Harry Potter, conhece a murta que geme, né? É. Pois é, eu dei uma pesquisada aí nessa planta aí, essa murta, pra entender, né? Se tem alguma uma característica interessante, né? E aí eu vi que é uma planta que ela sobrevive a altas temperaturas do deserto, né? Ela sobrevive com pouca água. É quase um cacto, se fosse pensar, né? Que sobrevive aí. Ela é uma moita, aí quando né? alguém... uma plantinha e tal. Aí quando alguém encontra uma planta dessas no deserto, né? A pessoa ela pode ter certeza que se ela cavar ali, ela vai encontrar um pouquinho de água. Porque a ideia é que tenha água embaixo dessa planta, né? Mas ela sobrevive ao deserto, altas temperaturas e tudo mais, né? E também outra coisa que eu vi os comentários quando pesquisei sobre essa planta é que ele, que a gente falou, ele é um arbusto, né? Mas ele é um arbusto, digamos assim, sabe aquelas cerca-viva que a gente vê nas casas e tudo mais, né? Ou o que o Edward Mãos de Tesoura, né, recorta lá. Então, a murta é um tipo desses arbustos, é um arbusto ornamental que as pessoas comentam, né? Então, ele tem uma beleza, ele é muito bonito e tudo mais, né? Então, pode nos levar, assim, fazer uma comparação com a Esther, que ela é uma mulher bonita e tudo mais, né? Talvez, né? Ou não só. Também, né? Mas pensa só, você botar o nome da sua filha, o nome de uma planta, né? Um arbusto. Só que botar murta em português é uma coisa meio estranha, né? É, bem estranho, porque não é normal, né? E tu falou de Esther, Botega, é interessante também que esse nome persa, né, que ela tinha ali, estrela, né? Ele é associado com Ishtar, a deusa babilônica do amor, ou também a deusa cananeia, Astaroth. São nomes parecidos, são nomes com a mesma raiz, né? Isso, exatamente, tem a mesma raiz.
que vem do Esther ali, ou Estar e tal, né? Mas e também é interessante que Esther, ele tem uma raiz no hebraico, que é o Ish, e esse Ish, ele significa esconder, né? Então alguns teólogos, alguns, né, judeus, na verdade, né, se a gente for pensar, alguns judeus, eles pensam assim, eles costumam dizer que esse esconder ali, né, o nome da Esther, ele tem uma associação ao lado do culto de Deus. Eu não sei se a gente vai tão longe assim, sabe? É querer procurar a água embaixo da murta, né? Porque tu pensa assim, tipo, o nome Esther é o nome persa que ela tem. E aí tem uma raiz lá no hebraico que é parecida, o Estar, o Esther, aí tem o Ish, não sei o que. Eu acho que é a estrela mesmo, né? Nasceu pra brilhar, né? Essa é a Esther, né? Tava certo que ela ia ganhar o negócio lá pra ser rainha. Ia ser não tinha ninguém pro páreo, né? Que nem o Romário aí nasceu pra brilhar. Isso, né? Nasceu pra brilhar. Ou melhor, Botega, todo cristão, né? Ou todo cristão que nasce de novo nasceu pra brilhar, porque nós temos que ser luz do mundo. Olha né? só, começamos bem, hein? Olha ali, Botega, vamos lá. Outra coisa que a gente vê nesse primeiro bloco é a questão cultural, né? Um pouquinho da história por trás de onde surge a Esther na história e tudo mais. Então, onde é que a gente está localizado? Eu acho que vale a pena, até eu ouso dizer que eu pediria pro pessoal pausar o episódio agora e ouvir o episódio do BTcast sobre os persas, sobre o povo persa, o Império Persa. Opa! Que foi... Então vou fazer o seguinte, Botega. Link no post desse episódio. Eu não vou poder precisar a data que ele saiu. Ele deve ter saído no dia 29 de setembro, eu acho. Ele conta um pano de fundo bem interessante do povo persa, e eles, no episódio do BTcast, eles não falam sobre a Esther, mas falam um pouco dos 3 regressos dos judeus dos cativeiros, né, do cativeiro, né, e conta um pouco sobre como era a cultura persa naquela época, que é bem interessante. A parte bem interessante desse episódio é que o povo persa tinha, né, uma forma de pensar nos deuses muito parecida com a forma cristã, né? Então eles também acreditavam em um Messias que viria, eles acreditavam em um Deus que criou todas as coisas, só que eles tinham um pouco dessa dualidade de bem e mal, né, de que existem 2 forças que lutam, né, o bem e o mal, e que as pessoas que lutam a favor do Deus criador, eles devem fazer o bem, né? São coisas bem parecidas da forma cristã de se pensar, e aí a gente pode até pensar que, por um lado, pode ser influência dos judeus naquela época, né, dessa forma de pensar, ou também pode ser que Deus coloca no coração das pessoas essa forma de pensar correta, e eles acabaram criando uma forma parecida, né? Então é bem interessante ouvir esse episódio para entender como esse povo persa tinha um conceito divino parecido com o que a gente tem, né, naquela época do caso judeu, né? Mas também um pouco da forma cristã de pensar. Então isso acho que vale a pena ter em mente enquanto a gente lê esse livro, para conseguir entender como que o rei persa aí, sabe, ficou um pouco pelo lado dos judeus, assim, né? Ele conhecia, assim, das promessas e tal. Então acho que vale a pena ouvir lá o episódio para a gente seguir por esse aqui também. Mas voltando aqui para nossa canto da cultura, assim, né? Então a gente está entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus, né? 54 anos após o Zorobabel voltar, né? Isso. Primeiro retorno. Então o primeiro retorno já tinha acontecido, né? Agora eles estão no segundo retorno, né? O segundo... É que a história de Esther, ela entra no meio do livro de Esdras, então é antes do retorno de Esdras. Isso. Apesar do autor do livro ser desconhecido, né? Muita gente diz que pode ter sido o próprio Mordecai, que é contado na história, ou o Esdras, ou até mesmo Neemias. Será que o Mordecai, ele usava dentadura, Botega? Ele só se era frouxa, né? Porque Mordecai... Será que o nosso ouvinte entendeu essa piada horrível? Vamos continuar, volta, vai, continua, Botega. E o interessante é que esse livro termina
após os 400 anos de silêncio, né? Ele termina ali pelo ano de 331. Então é como se, digamos, o silêncio de Deus já tivesse acontecido, mas ainda esse livro ainda contava um pouco ali da história. Então, porque foi entre 539 a.C., né, e 331 a.C., que é o período persa da história, né? Então esse livro acontece aí entre esse período aí, né? Se a gente for ver realmente os anos, porque os capítulos de Esther, eles são um pouco despaçados, assim, né? Despacito. Os capítulos, eles pulam bastante tempo. Então os primeiros 2 capítulos são ali pelo ano de 483, né? Aí capítulos 2 vão ali por ano de 480, 478. Aí os capítulos 3 a 9 estão entre 474 e 473. E ali vai terminar depois lá no final de 473 ali. Então que a gente tem o final do capítulo 9, e o capítulo 10 é mais um adendo que foi adicionado ao livro ali, contando o final de toda a história. Então é mais ou menos o momento que está acontecendo ali, onde que o Império Persa era o império que estava reinando ali sobre aquela área, né? Então, digamos, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente normalmente tem o Império Romano, que é aquele império que tinha conquistado assim, grande parte da Europa, África, Oriente Médio, né? A gente tem todo esse grande império. Nessa época do segundo retorno aí era o Império Persa, né? Que era esse império que tinha conquistado o povo da Babilônia ali, né? Que era por isso que eles estavam retornando os judeus do exílio, né? É que é importante comentar que o povo judeu, os israelitas, né? Israel, eles tinham sido dominados pela Babilônia, né? Que foram pro exílio. E quando a Pérsia ela invade, que a gente falou, o Império Persa, eles tinham algumas características diferentes, até na questão cultural deles. E uma delas, por que eles mandam o povo de volta pra terra? Porque uma das questões políticas deles, vamos dizer assim, é que os povos que eram servos deles, eles eram dominados, né? Eles mandavam de volta para a terra, e a Pérsia permitia que esse povo ele mantesse sua cultura, sua religião, sua forma de viver, e a ideia deles é que eles tinham que pagar impostos daí, né? Eles tinham que, digamos assim, eles ainda eram servos, eram dominados pela Pérsia, só que eles tinham que pagar, então, esses impostos e tudo mais, mas tinham a sua liberdade, entre aspas, para viver da forma como viviam. Por isso que eles voltam. Uma boa analogia dessa forma de governo é se você assiste a última série, acho que do Walking Dead, dá pra ver essa forma de governo, né? Que é a forma em que o Negan lá governa os outros grupos de como é que é? Os pós-apocalípticos lá, né? Então, sim, os outros grupos de pessoas, comunidades. As outras comunidades. Então, governo, né? Ele é quem comanda e ele pede imposto desses outros povos. E é bem interessante que tu falou ali que eles mantêm a cultura, tanto que várias vezes quando eles mandam as cartas durante o livro de Esther, ele sempre fala que as cartas eram traduzidas conforme a linguagem de cada grupo, né? Porque ele fala ali muito que o povo se dividia ali onde, tipo, era o que? Leste da África e até a Índia, né? Então é aquela área ali, Oriente Médio, um pouco da África, um pouco da Índia ali, que esse povo era governado. Então tu imagina as diferentes culturas que existiam ali e eram todos governados por esse rei, né? Uhum. É interessante que tu falou esse negócio ali de Walking Dead. Bem observado, Botega, muito bem observado. Nunca tinha pensado nisso, que Negan na verdade é o Artaxerxes. Mas, porque eles, por exemplo assim, o Negan, ele troca, você me dá recursos, eu te dou proteção, e da mesma forma era o Império Medo-Persa, só que a questão assim, olha, essa região aqui é minha, então tu vai viver na tua terra, mas a tua terra é minha, né? Então eu cuido dela, se vier algum povo invadir, eu vou defender essa terra, porque a terra é minha, vocês não precisam se defender. Eu vou te ajudar, né? Eu tenho todos esses outros, eram 127 povos, né? Que viviam ali, né? Eram 127 províncias que era chamado, né? Que uma delas também era a Babilônia, né? Que foi conquistada. Então, se uma dessas províncias fosse atacada, ele teria as outras 126 para ajudar a defender, né? Porque eles eram vassalos desse rei, então eles se ajudavam. Então, por um lado, era boa para essas culturas, porque se elas eram fracas, elas acabavam tendo uma força por essa quantidade de povos reunidos, né? E tu tinha que pagar um imposto, que pelo que mostra o rei
esse rei Assuero, que também era o Xerxes, né? Ele não era um rei que se mostrava alguma pessoa má, né? Que cobrava muitos impostos. Inclusive tem uma parte ali que ele corta os impostos, né? Que ele estava tão feliz ali que ele chega a cortar os impostos. Então mostra que tipo não era algo ruim. Ele não estava escravizando esses outros povos, né? Era uma forma interessante de tu ter uma grande... tipo um império gigantesco como esse, né, mantendo eles saudáveis, era cada um mantém a sua cultura, ninguém precisa aprender língua de ninguém precisa fazer nada. Aqui, ó, tu paga uma quantidade de impostos, eu te dou seguranças, que nem acontece no Walking Dead. Então a gente vê, Botega, que a Esther, ela vai aparecer na história, né, no meio dessa cultura aí, né, dessa cultura aí do Império Persa e tudo mais. Ou seja, Esther é um livro que conta uma história que se passa no cativeiro, muito parecido também com Daniel, né? Daniel também aparece. Por isso que Esther tem esses dois nomes, né? Assim como Daniel, tipo, todo mundo lembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Só que na verdade é o Daniel, Ananias, Azarias e o Misael, né? Esses são os nomes hebraicos. E o Daniel não é Daniel que ele era chamado no período ali do livro da Babilônia, né? Ele era chamado, tu lembra? Era o Beltesazar, né? Agora não me lembro não. Era o nome deles. Se eu não me engano era Beltesazar. Se eu estiver errado, corrija-me na área de feedbacks, veja só. Então, a Esther também aparece nesse momento em que eles estão vivendo longe de sua terra, né? Estão vivendo uma cultura, nesse caso agora, persa, né? E eles têm que obedecer, né? Eles têm que dobrar o joelho para o rei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente vai perceber, isso é importante a gente saber, porque a gente vai entender daí melhor quando acontecer várias coisas que a gente vai falar, que a Esther ela vai ter que intervir, a Esther vai ter que falar, vai ter que ajudar, por causa que senão tal pessoa ia morrer, o povo ia ser exterminado, por causa disso, por causa daquilo, né? Então é importante a gente saber, nesse contexto aí, o que acontece, que eles então eram um povo dominado, eles não podiam, nesse momento, seguir a sua cultura em primeiro lugar, à frente do imperador persa, né? Então, só pra gente entender, primeiro vinha o imperador persa, aí depois vinha a sua cultura. Eles tinham que obedecer ao império. Então, se tivesse alguma lei que dissesse, olha, vocês às 3 horas da tarde vocês têm que plantar bananeira, eles tinham que plantar bananeira às 3 horas da tarde. E tanto que ali fala bastante das leis do rei persa aí, que era enviada por todo o império, e eram leis assim irrevogáveis, né? Eram leis que todo mundo tinha que praticar, e tanto que a gente tem essa questão de que manda a primeira lei, depois manda uma segunda lei, só que como a primeira não podia ser revogada, foi feita uma segunda que fosse uma contraproposta, e essa segunda lei é a lei que os judeus poderiam fazer. Então mostra que os judeus eles estavam por baixo da lei desse rei persa, né? Mesmo eles sendo povo separado, né? Que estava dividido dentro de todo esse império, eles ainda assim eles estavam embaixo da lei do rei persa. E uma coisa que nem tu comentou antes ali, uma coisa importante ali sobre o livro de Esther é que provavelmente as pessoas dizem que ele não fala o nome do Senhor porque ele foi escrito num tempo desse aí, um tempo de perseguição e tudo mais, ou nem perseguição, mas né, digamos, medo e tudo mais, né, pra contar essa história. E aí, ao não citar o nome do Senhor, era mais pra resguardar, né, o Deus, e pra que esse livro não fosse destruído, né. E tinha muitas pessoas que não queriam o bem do povo judeu, a gente vai ver melhor na história aí. Então, dizem que por esse motivo não aparece o nome do Senhor. Então, Botega, vamos aos pontos da vida de Esther. Vamos começar a falar de Esther, né? Até agora a gente tem falado só do contexto histórico, panorama histórico aí, o mais que está envolvido ao redor da Esther. Para começarmos a falar da Esther, Botega, eu acredito que tu vai querer começar a falar um pouquinho antes, né? Porque a história da Esther, ela começa sem a Esther, né? Pra gente poder falar da Esther, a gente tem que falar um pouquinho antes. É que nem a gente vai falar de Jesus. A gente não pode falar de Jesus a partir do nascimento dele, né? A gente tem que falar primeiro de João Batista, né? Nascendo. Porque João Batista é muito importante. Ou melhor, a gente tem que falar primeiro da criação do mundo. Porque se não fosse o homem pecar, não precisaria de Jesus. Então, veja só, a gente tem todo ali milhares
milhares de anos de história antes da gente poder falar de Jesus, né? Se a gente fosse parar pra pensar, né? Mas então, Botega, o que acontece aí de importante na Pérsia para que venha então aparecer uma mulher chamada Esther aí na história? O interessante do livro da Esther é que o livro começa com a história antes, né? Um pouquinho antes do que fez a Esther aparecer na história. É o epílogo, né? O prólogo. Epílogo. Epílogo? É epílogo ou prólogo? Acho que é prólogo. Prólogo que vem antes ou epílogo que vem antes? Agora fica aí a dica, né? Discuta aí na área de feedbacks. O que vem antes? O epílogo ou o prólogo? Vamos lá, hein? Mas enfim, então o livro começa contando sobre o banquete que o rei Assuero, ou que também em grego era o Xerxes, ele estava dando ali na cidade de Suzã, que era a residência de inverno do rei da Pérsia, que era uma das 4 capitais dessas 127 províncias, era essa cidade de Suzã, e uma das outras dessas 4 era a Babilônia, que a gente já falou antes também, que foi conquistada aí pelo Império Persa. Então, a esposa de Assuero, a rainha vigente, né, era a Vasti, né, ela inclusive é a rainha que deu à luz ao terceiro filho do rei, que é o Artaxerxes, que depois a gente conhece ele pelo filme de 300 lá, eu acho que é esse o Artaxerxes, né, e também ele é o príncipe que depois toma o trono do rei quando o rei Assuero morre lá por deixa eu pegar a data aqui, fora de páginas, 465 a.C. foi quando que o rei morre. Mas então, durante esse banquete aí, depois que o rei Assuero enche a cara de vinho, né, ele manda 7 dos eunucos dele, os príncipes ali, o pessoal que ajudava o rei ali eram os eunucos, né? Se vocês assistem Game of Thrones, vocês vão saber o que é um eunuco, para trazer então a rainha ali para onde o rei e os seus servos e os convidados homens, né, estavam festejando. Pelo que parece, esse banquete tinha o lado onde ficavam os homens e tinha a casa das mulheres, lá onde ficavam as mulheres festejando, né? Depois que o rei já estava ali bêbado, ele pede para os eunucos pegarem a rainha para ir lá mostrar a formosura dela, como ela era bonita ali para os homens, mas essa rainha Vasti, ela se recusa porque ela achou que não quero ir lá esse lugar aí que tá cheio de homem bêbado para ficar olhando para mim, né? E aí que adivinha, né? O rei ficou pistola, né? Não gostou de que a rainha disse que não, né? E aí então o rei pede para os sábios deles ali, os eunucos e o pessoal, os oficiais de alto escalão, né, que eram 7 príncipes da Pérsia, persas e medos, né, que eram os povos ali, e o que eles deveriam fazer, já que a rainha não tinha acatado a vontade do rei. Então os sábios disseram para ele que era para ele depostar a rainha, ou no caso desentronar ela, ou mandar ela embora, separar, né? Botar na rua. Ela embora, isso. Porque imagina se as mulheres dos outros oficiais, dos outros sábios, dos homens do reino, enfim, de todo o império, soubessem que a rainha não está acatando a vontade do rei. Imagina o que ia acontecer, né? As mulheres iam começar a desobedecer os maridos, porque a rainha está dando exemplo ali, né? Então o rei pensou e disse, não, isso é verdade. Se eu não tratar ela, não dar um retorno para esse desacato dela, vai acabar sendo mal para os homens do império dele. Então isso foi o que ele fez ali, né? Quis desentronar ela. Então ali a gente também, esse é o período em que o rei sofre uma derrota humilhante ali contra o Império Grego, né? Que é entre 481 e 479 a.C. E durante essa briga que ele teve aí, essa derrota humilhante que ele teve contra os gregos, ele lembra da rainha que ele desentronou, né? Ele já estava ali solteiro, já fazia um tempinho, e ele lembra também que as leis persas não podiam ser quebradas, né? Que nem eu falei, eles tinham essa questão de quando eles fazem alguma coisa, eles não podem voltar atrás, né? Isso é até interessante, né? E então ele pede de novo para os eunucos ali, para os conselheiros dele, o que ele deveria fazer, né? Então os eunucos aconselham o rei que era hora de encontrar uma nova rainha, né? E normalmente para fazer isso eles iriam trazer todas as mulheres formosas e virgens que tinham ali pela região, né? pelo império dele, para o rei escolher uma nova rainha. Então o rei Assuero ali achou interessante e foi feito isso, né? E aí então que começa a aparecer aí os nossos personagens, né? Um dos personagens então é o Mordecai, né? Que começa a aparecer aí, conta sobre ele, que ele é do tribo de Benjamim. Então provavelmente o bisavô dele, que tinha experimentado ali o exílio
na Babilônia, o Mordecai já estava na 4ª geração dos judeus exilados. Então, para ver como o pessoal já fazia tempo que estava ali nesse exílio aí. Para nossa questão de significados, Mordecai significa algo como se fosse um forte esmagador ou cavaleiro. O nome dele tem alguns significados assim. Diz que o Mordecai, ele vem do... É um nome persa também, né? Também é um nome persa. É um nome persa, só pra pessoal entender aí que muitos judeus, eles usavam nomes persas na Pérsia. Como ele nasceu dentro do Império Persa, então é normal deles terem um nome persa também. Né? Isso aí é muito normal, Botega, aqui nem, por exemplo, a gente vê, às vezes quando vem palestrante, né, de fora pro Brasil, eu já vi isso acontecer bastante. Por exemplo, tem um cara chamado Robert. E quando ele veio palestrar no Brasil, as pessoas não chamavam ele de Robert, chamavam ele de Roberto. Né? É o Roberto, né? Não sei o que. Então, que nem eu vou para os Estados Unidos, sei lá, eu não vou me chamar de Eduardo, talvez eu vou chamar Edward. Então, as pessoas tinham o costume de trocar o nome, dependendo da cultura em que estavam inseridas, né? Então, a gente vê isso na Babilônia, vê isso na Pérsia, só que a diferença é que não era normalmente um nome parecido. Por exemplo, a gente pega Daniel, que é um nome que venera o Deus hebreu, né? O Deus dos judeus. Então eles botaram o nome de Deus Daniel, um nome que venera um Deus babilônico, né? Então, só pra te ver a questão. Tipo, eles não iam... Daniel, a gente não sabe pronunciar Daniel, então vamos chamar diferente. Não. Vamos trocar o nome dele por um nome que vai ter um significado pra nós, não pra eles, né? Naquela época, o significado dos nomes era bastante importante, né? E então, a gente começa a conhecer mais sobre Esther. Então, porque Esther era órfã, né? Ela foi filha de Abiail, que tinha morrido já, ele e a esposa, e então Mordecai, que era o primo mais velho de Esther, é quem cria ela como filha. E para contextualizar nessa história, né, Esther era jovem e formosa, bem nessa época, né, e ela foi selecionada para ser apresentada ao rei, porque o rei queria as jovens formosas e virgens do reino para ser rainha, né? Ou seja, ia passar por um tempo aí em que ia fazer academia todos os dias, ia fazer plástica, ia fazer uma decoração pra ficar, né? Dá pra ver como que ela foi escolhida mesmo por natureza, né? Não precisou fazer todas essas coisas. Que elas passavam lá porque elas tinham que ser delicadas, a pele delas tinha que ser assim, então elas ficavam lá o dia Mas isso todo. Depois. Isso depois, né? Pra se quando elas preparar foram pro rei, escolhidas, né? Isso. Então ela foi escolhida ali e dá pra ver que já começa ali controle providencial de Deus, né? Porque aconteceu isso com a rainha e o rei quis escolher uma mulher formosa, a Esther era bonita, foi escolhida, entende? Então dá pra ver como Deus começa a escrever pelas linhas tortas a forma em que ele quer salvar o povo dele, né? Ele não manda vir um anjo lá e matar todo mundo e pronto, agora os judeus estão livres, né? Então começa aí a nossa história e através desses pequenos detalhes. Então, mas mesmo assim Mordecai dá uma dica para Esther e diz, não fala que nós somos judeus, porque esse povo, a gente está no meio de um povo que é pagão e tem muito sentimento antissemita em algumas pessoas aí, inclusive de uma que a gente vai ver mais ali pra frente em especial. Então esse pensamento contra os judeus, né, era bem comum lá, então ele diz, vai lá, se apresenta pro rei, mas não fala que tu é judia e nem fala nada sobre mim. Então, mas Mordecai sempre ficava ali por perto, né, ficava perto do palácio pra sempre estar sabendo o que estava acontecendo com a Esther. Ela tem a questão ali que ela é judia, né? Isso. Então, digamos assim, talvez Mordecai ele ficou observando e tudo mais para ver se não ia acontecer algo de ruim com ela, né? Vão descobrir aí, vão querer fazer mal para ela não se dar bem aí, né? Então, vou tomar cuidado, vou instruir ela. Porque nesse tempo ali, o primeiro momento, né? O primeiro momento que eles estavam ali fazendo a verificação, que ela ficou na casa das mulheres lá, né? Não é das 7 mulheres. A casa das 7 mulheres é outro ponto ali. Mas primeiramente, ali que tu falou, elas eram instruídas, questão, né, de como se portar e tudo mais. Aí depois, então, que daí eles são selecionadas, que passam por aquele processo ali que tu falou, né, que é o depois, as escolhidas, né. E dá pra ver que esse processo é algo bem demorado, porque ele fala que ficavam num período de embelezamento de 12 meses, né. Então ficava 6 meses com óleos e 6 meses com especiarias ali, para que eu imagino que, tipo, se tu tá morando ali na colônia, sei lá, na
pobreza, tu deveria ser uma mulher fedida, peluda, sei lá, com a pele seca do sol, né? E aí tu vai ali, tu passa um monte de óleo, deve botar a pessoa apresentável pro rei, então você escolhe. Então imagina, ela ficava 12 meses ali pra que desse uma melhorada na pele pra mostrar pro rei. Então não foi assim um processo assim, tipo Faustão, né? Se vira nos 30 e acha as mulheres e me apresenta aqui. Então beleza. Aí começou ali o The Voice persa, né? Pra escolher aí quem que vai ser eliminado, não sei o que. Isso já passou 4 anos desde que o rei estava sem a rainha Vashti, né? Que foi quando Esther foi apresentada ao rei, né? Depois desses 12 meses ali de preparação, ela foi apresentada ao rei, e o rei amou ela mais do que as outras virgens, né? Isso é interessante aí, que mostra como ele gostou bastante dela, né? E quis que ela tomasse o lugar da rainha Vashti. Então o rei ficou tão feliz aí, que nem eu tinha falado antes, que ele fez um banquete de vários dias, como eles sempre faziam lá, e também deu uma aliviada nos impostos da galera, né? Ele já estava tão feliz que tinha achado mais a nova esposa ali. E enquanto isso, Esther não tinha ainda revelado a linhagem dela, né? Ninguém sabia que ela era realmente judia. Além disso, temos ali que Mordecai ficava próximo do palácio, né, ali, que eles chamam da Porta do Rei, né, sempre de olho ali na rainha, que é a Porta do Rei onde ficavam os servos do rei. Dá pra ver como Mordecai, assim, de certa forma, tinha uma regalia por ser, sei lá, ele não falavam que ele era alguma coisa da rainha, mas acho que talvez ela deve ter conseguido esse posto um pouco melhor para ele ali dentro do palácio, para que ele pudesse ficar ali na Porta do Rei, onde que os servos ficavam. Mas uma coisa é certa, né? Esse cara não tinha nada pra fazer o dia inteiro, né? Porque ficava o dia inteiro lá só de... né? Só de butuca. Só observando, Stalker. Eu acredito que se era lugar dos servos, acho que o rei, de certa forma, tratava eles, né? Por serem servos. E nisso, o Mordecai ouve a fofoca de 2 eunucos do rei ali, né? Que eles estavam tentando achar uma forma de matar o rei, ou de alguma forma ferir ele. Provavelmente por causa de querer uma vingança contra essa rainha Vashti que foi deposta. O Mordecai então estava ali só de ouvido e conta para Esther sobre essa fofoca que ele ouviu, e a Esther então conta para o rei, que então eles dão uma investigada e descobrem que era verdade mesmo, que os caras estavam querendo ser o X9 ali da parada, e eles pegam e enforcam os 2 eunucos. É interessante essa parte aí, porque ele conta que foi Mordecai que fez, e o rei soube que era Mordecai, e tu pode ver então ali que mesmo assim Esther ainda tinha ligação com Mordecai, eles estavam ali sempre em conexão, a rainha também tinha acesso ao rei, ou pelo menos conseguia passar mensagem ali, né? Mordecai estava entre os eunucos, entre os servos do rei, era uma área assim um pouquinho melhor, né? Não estava na cozinha do palácio. E essa parte de enforcar pode ser, eles falam enforcar no livro, mas ele pode ser qualquer forma de pendurar a pessoa. Então podia ter sido que eles tenham inventado a morte por cruz, né? Que é uma das coisas também que a morte por cruz pode ter sido inventada pelos persas, né? Pelos persas. Ou também eles poderiam ter empalado, ou mesmo enforcado. Então tem várias formas, e quando eles falam em enforcar nesse livro, pode ser qualquer forma de morte pendurada. Muito bem, Botega. Agora então a gente chega no momento aí que a gente percebe ali a lealdade ali do Mardoqueu, ou Mordecai, né, ao rei. Depende da versão que tu lê. Exatamente. As versões mais novas agora é Mardoqueu, né? A versão mais antiga é Mordecai. Mardoqueu pelo menos parece um nome melhor, assim, do que pra gente não pensar que ele tinha uma dentadura e caía toda hora, né? Eu gosto de Mordecai porque é um nome bem conhecido nas histórias, né? A história do Sherlock Holmes tem o Mordecai também. Olha ali. Então assim, a gente percebe que ele era leal,
leal. E também, claro, a rainha também é leal ao rei. Parece que ele é um rei bem querido, como tu já comentou anteriormente. Mas agora, Botega, depois dessa benfeitoria do Mordecai aí, que provavelmente o rei deve ter recompensado ele, porque ele é conhecido como recompensador, né, pra quem fazia coisas boas. Aí que tá, né? Ele ainda não tinha sido recompensado, ele vai ser recompensado mais pra frente. Mais pra frente, né? Então tá, beleza. A gente passa algum tempo aí, alguns anos, e a gente tem introduzido na história um cara chamado Haman. E esse cara, ele é um cara muito importante no livro de Esther, quer dizer, não importante no sentido de que ele é um cara bom, mas importante porque ele vai aparecer fazendo muita coisa ruim, vai ser uma pedra no sapato, né, do povo judeu aí. Quem que era esse Haman aí, Botega? E como é que... o que ele começa enchendo o saco aí da galera? É bem interessante a gente ver sobre a história de Haman para entender por que o Haman tinha essa, digamos, essa rincha com o Mordecai, né? Isso que nem tu falou, foram 4 anos depois, então a gente tem esse gap de 4 anos entre essa parte que Mordecai ajudou ali e tal, aí a gente pula para 4 anos, onde que esse Haman aparece e é uma pessoa que o rei Assuero, sei lá, gostou dele e promove ele para ser como o vice-rei, ou tipo um cara abaixo do rei, né? Tanto que ele ganha o anel do rei, que seria como se o cara que pudesse assinar as cartas, fazer as cartas, os decretos pelo rei. E esse Haman, ele é falado como o Agagita, né? Que é, digamos, a linhagem da onde que ele veio. E ele era um cara tão respeitado que as pessoas deviam se inclinar para ele quando ele passasse. Só que se a gente for ver a história dele, a história entre Haman e Mordecai, ele começa, digamos, uns 1000 anos antes disso, que era quando os judeus saíram do Egito e foram atacados pelos amalequitas. Então isso é entre 1445 a.C. A gente pode ver essa história em Êxodo, no capítulo 17, entre 8 e 16, né? Que os amalequitas eram da linhagem de Amaleque, que era neto de quem? Amaleque? Esaú? Neto de Esaú. Muito bem. E então Deus tinha amaldiçoado os amalequitas ali nessa época do Êxodo, né? Porque foram quem atacou o povo judeu ali, e falou para que todos fossem eliminados. Mas a gente pode lembrar também, se vocês leem a Bíblia, claro, né? Que Saul desobedeceu essa ordem de matar todos os amalequitas e manteve o rei Agag vivo, né? Que depois foi morto só por Samuel. E o Haman, ele é da descendência desse rei Agag, tanto que ele é o Agagita, né? Que é o do rei, descendência do rei Agag. Tanto é que o nome dele, ele é um Agagita, e o nome dele começa com o quê? H. Tá certo. Faz todo sentido agora entendi porque... Olha ali, ó, essa tu não esperava, se tu não tivesse explicado essa, né? Então, é por isso que o Haman tem toda essa, digamos, esse pé atrás, ou esse ódio contra os judeus, porque a descendência dele tinha sido amaldiçoada por Deus para ser destruída, mas até então não tinha sido totalmente destruída, ele ainda era um descendente vivo desse povo amalequita, né? E Mordecai também sabia disso, tanto que quando Haman passava ali pela porta do rei, né, como ele sempre estava em contato com o rei, ele passava por ali, e Mordecai devia se curvar, como todos os outros servos se curvavam quando passava Haman, mas Mordecai não fazia nada, né? Então Haman descobriu que ele era judeu e começou a pensar na cabeça ali o que ele podia fazer para destruir todos os judeus do reino ali do rei Assuero, né? Então ele conta ali na história que no mês de Nissan, que o povo provavelmente devia estar comemorando a Páscoa ali nessa parte, Haman estava jogando sorte, né? E é interessante esse ponto que ele fala que ele jogava o Pur, né? Que era, digamos, algo próximo como os dados para jogar sorte, né? Eles acreditavam muito em astrologia e nessa questão de sorte, né? Até chegar esse mês aí que então ele decidiu que era a hora de então acabar com o povo judeu. Só que é interessante notar que quem lança a sorte está sendo guiado por Deus, né? Porque Deus é quem determina a sorte, né?
E ele decide então que ele colocaria uma ideia na cabeça do rei que ele deveria acabar com esse povo, né? Porque esse povo tinha leis diferentes do rei, né? Esse povo estava totalmente contrário e que, inclusive, Haman ele iria dar uma quantidade de prata para o rei para que seja feito isso, que era em torno de 70% da receita anual do reino. Então tu imagina, eram cerca de 350 toneladas de prata. Cálculo. E da onde, imagina quanto que era, né? Isso tudo não era um dinheiro que Haman tinha, mas sim era provavelmente a quantidade de prata que os judeus tinham, que Haman ia tirar deles, né? Então eles, eu te dou 350 toneladas de prata, tu acaba com esse povo aí, porque senão eles vão ter uma revolta contra ti, né? O rei então fica meio ansioso para querer acabar com qualquer revolta, né? E ele, que nem eu tinha dito, ele dá o anel de prata para Haman, assim, né? Dando a ele o poder de assinar o decreto, mesmo ele sem se importar muito com o dinheiro, né? Não mostra que ele estava afim do dinheiro, ele estava mais preocupado com a revolta que esse povo ia ter. Tanto que ele diz que a prata podia ser do Haman, né? Que ele conseguisse. A prata e o povo são teus. Faz o que tu quiser aí. Que nem diria Raul Seixas, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Acabei de assinar a lei aqui, então faz o que tu quer. O rei não sabia que quando ele assinasse essa lei de matar todos os judeus, ele estaria assinando a morte da própria rainha. Exatamente, porque o Haman não falou que povo que era esse. Ele só falou que tinha um povo. Ó, tem esse povo aqui, ó, não tem, as leis não estão batendo com as tuas, é melhor tu matar, acabar com eles antes que eles se revoltem contra ti, né? Que nem eu falei antes também das cartas, então ele mandou as cartas falando para matar todos os judeus e ia ser num dia em específico, né? Foi determinado esse dia que ia ser algo em torno de 7 de março do ano seguinte. Isso ia ser alguns meses após, né? Não ia ser do muito ano tempo. seguinte, né? Isso, mas ia ser um dia só. Eles iam ter um dia pra matar todos os judeus. É que ele jogou nos dados e ia ser depois 11 meses, né? Porque ele jogou as sortes em abril, né? Uhum. E aí ele jogou nos dados que ia ser 11 meses depois, então caiu 7 de março, quase um ano depois. Claro, mas isso nos nossos dias, né? Lá eles estavam no mês de Nissan, né? Aí, claro, tem que ver os meses deles, não é que nem os nossos, né? Só pra ficar claro. Mas pelo que eu vi, o calendário deles era bem parecido também, eles tinham acho que 12 meses também. Mas enfim, então essas cartas foram distribuídas por todo o reino, traduzidas aí para as línguas de cada um, como a gente tinha comentado antes, e para que todo mundo se preparasse para esse dia, né? Para que nesse um dia fosse morto todo esse povo, né? Só que é interessante que mesmo a população ali sendo pagã, eles ficaram perplexos por esse racismo extremo do rei e de Haman, né? Acharam estranho isso, né? Ficaram perplexos. E daí Mordecai descobre essa nova lei, né, e rasga as vestes dele, se veste em pano de saco e sai pela cidade clamando pelo povo dele, e até chegar ali à porta do rei, né? Interessante que... Botega, deixa eu te perguntar antes que tu continue. A gente já falou sobre essa questão do pano de saco e tudo mais. Como é que tu imagina o pano de saco, quando ele se veste de pano de saco? Eu sempre quando eu ouço pano de saco, eu fico pensando em saco de batata. Eu também. E aí como é que tu imagina que ele veste? Ele veste como se fosse tipo assim uma camisa, assim, um vestido, assim? Como é que tu pensa? Naquela época as vestes deles eram panos em cima do corpo, né? Era como se fosse vestidos longos, assim, né? Eu me lembro que eles usavam cinto, né? Que tem, a gente conta na história lá do João Batista, acho que era um vestido longo com cinto, né? Que eles usavam. Então eu penso que eles deveriam usar um pano um pouquinho melhor que eles normalmente usavam, mas quando eles rasgavam as vestes deles, eles tinham esses panos velhos que eles faziam uma roupa, assim, com roupa, talvez tipo, sei lá, os panos que eles usavam para outros fins e não para roupas, né? Então, uma roupa assim, velha, assim, maltrapilha, como se ele fosse, sei lá, um mendigo, alguém que não tivesse dinheiro. Então, eu também pensava dessa forma, que é como se fosse assim, o cara pega um saco de batata, né? Faz 2 furos e põe os braços. Faz 3 furos, né? Porque tem da cabeça também. É verdade. E aí bota assim, né, por cima e fica assim. Só que eu dei uma pesquisada, não foi pra falar sobre Esther, mas eu tava lendo aí um outro livro, se não me engano acho que foi quando eu tava dando uma olhada em Jó, ou foi outro livro, não sei, não lembro. Mas eu vi um comentário bíblico dizendo que esse pano de saco, ele era como se fosse imagina tu pegar uma toalhinha, né, e tu enrolar a toalhinha ali nas tuas partes, né, então tu fica, digamos assim, como se fosse sem camisa, tu não fica com um manto,
né? Mas tu fica ali só com um pano. Uma tanguinha. É, uma tanguinha, vamos dizer assim. Mas é um pano ali que cobre, como se fosse uma toalha aí, né? Uma toalhinha ali só nas partes íntimas. É tipo Tarzan. Tipo um Tarzan, isso. Então eu vi isso aí. E eu achei interessante. Tipo, eu nunca tinha pensado nisso. E eu acho que faz mais sentido, né? Porque tu se humilha muito mais, né? Porque tu não fica coberto, né? Tu fica só suas partes íntimas cobertas e tu fica muito mais exposto, vamos dizer assim. Tu fica exposto, inclusive, até a temperatura, né? Sim. Ao clima. Então acho que faz mais sentido, né? Então a tradução deveria, ao invés de ser pano de saco, eles vestiam com panos no saco, isso? É, exatamente. Certo para mulheres, né? Daí a mulher devia ter outro tipo, né? Porque se eles só vestiam as partes, a mulher devia vestir um pouco mais, né? Porque naquela época acho que as mulheres não podiam sair tão sem roupa. Na verdade, acho que isso era só feito pelas mulheres. Quer dizer, só feito pelos homens, não pelas mulheres. É que bom, não sei, né? Aí não sei. Bom, aí quem souber aí, coloca aí, nos feedbacks aí, né? Coloca aí pra ver se essa interpretação do pano de saco está correta, né? Se não estiver correta, né? Então, erramos mais uma vez. Mas enfim, então ele vai até a porta do rei ali, clamando por isso, e com os panos no saco, onde ele podia... Só que ele não podia entrar muito dentro do palácio só com aquelas roupas, né? Então ele meio que ficou ali, meio de fora ali, só clamando, né? Então Esther acaba ficando sabendo sobre isso e manda roupas ali pra Mordecai, então que faz sentido o que tu falou, né? Que se ele tava meio sem roupa, ela mandou algumas roupas pra ele se vestir, mas mesmo assim ele não aceita porque ele tava ali sem roupa e ele ia continuar na súplica dele, né? Então Esther fica aflita com isso e envia um dos eunucos ali que servia a ela, que era inclusive conta que esse eunuco aí era um eunuco de confiança dela que conhecia a origem judaica dela, né? Então era um eunuco que ela confiava. E esse eunuco aí que ela confiava aí, ele era um cara assim meio ofensivo, né? Porque ele era o ataque. Hashtag piadinha sem graça aí. Nossa, que horrível. Nossa. Que horrível. Botega, é importante dizer ali que além do Mordecai querer chamar a atenção pra ele, né? Pra lástima dele, toda a nação judeia, né? Judaica, sei lá, judia, toda a nação também começou a se comover em grande luto, jejum, lamentação e tudo mais, fazendo a mesma coisa que Mordecai em toda a parte que começava a chegar essas cartas aí, né? Dizendo que era o fim do povo, né? E também é importante, Botega, falar aqui, não querendo já dar um spoiler do segmento da história, mas... a gente precisa notar o quão importante é os judeus se livrarem disso. Porque qual que é o plano de Deus para a salvação? É que a partir da linhagem de Davi, então viria o Salvador, né? Seria descendente de Eva e tudo mais. Ali de Israel viria o Salvador. Se o povo é exterminado ali, então não teria Salvador, né? Então perceba assim agora o quão importante é Mordecai lutar para que o povo não seja exterminado. Vai lá, continue a história, Botega. Então, muito bem. E então ela manda lá o ataque, né? Faz um ataque contra Mordecai. Eu vou colocar o meu eunuco em modo de ataque. Muito bem. Então, para saber lá o que estava acontecendo com que Mordecai estava ali nesse luto, né? E Mordecai então explica a história. Inclusive ele sabia até da quantidade de prata que o decreto dava ali, né? Quanto que o Haman ia ganhar. Inclusive ele tinha cópia do decreto. Isso mostra que quão nobre, digamos, Mordecai se tornou ali entre os servos, porque ele inclusive tinha uma cópia desse decreto aí. E ele pede então para que Esther fosse falar com o rei e pedisse misericórdia e suplicasse pelo povo dela. Só que Esther manda de volta. É engraçada essa história porque o ataque fica indo e voltando, né? Ele era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp, era o eunuco, né? Então Esther manda de volta lá o pombo correio, falando que já tinha passado 30 dias que o rei não chamava mais ela. Ela já estava começando a ficar preocupada, que ele já tinha cansado dela, né? Não queria mais saber dela, e que ninguém podia entrar ali onde que o rei ficava, senão a pessoa seria morta se o rei não estendesse o cetro de ouro dele. Porque como o pessoal fazia naquela época, ele ficava ali no pátio dele, e se alguém quisesse ir lá falar com ele, tinha que ir até o pátio. Se o rei não estendesse o cetro, essa pessoa podia ser morta.
né? Exatamente. Então se o rei não estendesse o cetro para Esther, ela podia ser morta. E como passou 30 dias sem ela falar com o rei, ela estava meio receosa assim de ir lá do nada e falar com ele, já que, né, não chamava mais ela, e ela manda de volta, diz, não sei se vai funcionar isso, porque eu acho que eu vou lá e ele vai me matar. Exato. Né? Aí Mordecai então responde para ela, né, manda de volta o artes-eunuco, e responde para ela dizendo que se não fizesse isso, Deus ia proteger o povo de outra forma, que não fosse por ela, e ela ia acabar sendo morta de qualquer forma. Olha a fé, hein? Olha a fé do Mardoqueu, hein? Do Mordecai. Olha que fé, hein? Mordecai mostra que ele, acima de tudo, tinha fé que Deus ia proteger o povo, que nem tu falou, né? Que ele tinha prometido que ia proteger os filhos os descendentes de Israel, né? Os filhos de Davi, né? Os filhos de Davi. Então ele acreditava que Deus ia proteger o povo de alguma forma, mas que ela podia ajudar nisso, que se ela não fizesse nada, ela ia acabar sendo morta de qualquer forma. Mas perceba, Botega, que ele sabia que Deus faria de qualquer forma, mas Mordecai ficou parado, sentado lá no sofá, quando escutou o decreto. Não, né? Ele pegou, começou a orar, começou a se lamentar, rasgou suas vestes, fez jejum e tudo mais. Ele fez o que estava próximo nas mãos dele, né? Que era exatamente talvez fazer Esther falar com o rei. Por quê? Porque ele sabia que Esther tinha uma posição alta, não era de autoridade perante o rei, mas ele sabia que talvez ela pudesse fazer alguma coisa. Então, assim, Mordecai sabia que Deus faria de tudo pro povo não ser exterminado, mas ele sabia que Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas para fazer suas vontades. Então, assim, ele disse, olha, talvez Deus queira que eu faça isso. Talvez Esther está nessa posição por algum motivo. Então, nós precisamos usar isso. Se não for, Esther vai morrer, mas Deus vai fazer de outra forma. Então, não era da vontade de Deus, né? E tu pode ver também como eles tinham, digamos, que nem tu falou, 11 meses aí até essa lei se tornar possível. E eles não saíram correndo desesperado, eles agiram de forma inteligente. Vai ver que cada detalhe desses é um passo inteligente, né? Confiar em Deus, porque digamos, imagina se tu acaba recebendo uma carta dizendo que daqui a 11 meses alguém vai vir na tua casa te matar. Tu pega as tuas coisas e tu sai correndo o mais longe possível, né? Seria a primeira coisa que eu pensaria em fazer. Mas ele vai e suplica, mas ele não pode chegar direto ao rei suplicar, porque, que nem eu disse, ele podia ser morto se o rei não estendesse o cetro pra ele, não ia adiantar nada, né? Ele não tinha posto o suficiente para ir lá falar com o rei, né? Mas ele sabia que Esther podia fazer isso. Então ele suplica para Esther. Eles tinham, digamos, 11 meses para que isso desse certo. Mesmo que nem eu falei, as leis dos persas normalmente eram irrevogáveis. Eles tinham... E como aconteceu, né? A lei não foi revogada, né? Então... É uma tensão muito grande que eles estavam sofrendo ali, né? Tipo, o rei não vai tirar essa lei, não tem como ela sair, porque nenhuma das leis persas é revogável, né? Mas mesmo assim ele planejou algo que poderia funcionar, né? Mas é interessante que a maior preocupação da Esther e dele é que ela morresse antes mesmo de falar qualquer coisa pro rei, né? Por causa que ela nem poderia ir na presença do rei sem ser chamada. Então, por isso que ela diz assim, então faz o seguinte, vocês aí jejuem aí 3 dias, 3 noites, nós vamos fazer aqui a mesma coisa e depois eu vou falar com ele. E também a gente percebe a fé de Esther também, assim como a de Mordecai, que ela diz, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, né? Não tem problema. Mas eu vou fazer isso já que a gente tá percebendo que essa é a vontade de Deus. Então, se não for, paciência, né? Então, por isso que eles vão jejuar e orar durante 3 dias, 3 noites, interceder para que Deus esteja cuidando dessa situação, né? Depois, aí a conversa, convencer o rei, é outros 500. Primeiro ela tem que falar com o rei, né? Isso, e é interessante que ela também não pegou assim depois do 3º dia e, digamos, chegou lá pro rei, já suplicou, né? Ela também planejou algo para que isso fosse feito assim melhor. Isso lembra nosso amigo Neemias, né? Inclusive, link no post. Isso. Dá pra ver como o pessoal, eles, apesar desse temor, eu acho que é uma coisa que é difícil da gente ter hoje, né? De tu parar e pensar, tentar planejar alguma coisa. Quando tem algo assim pesado, normalmente tu se desespera, né? Mas então, eles esperaram 3 dias jejuando e orando, e aí no 3º dia, então, ela se prepara, coloca as roupas, as vestes reais dela para encontrar ali com o rei. Então, aí ela chega ali à frente da residência do rei,
O rei vê ela e estende o cetro de ouro para receber ela, né? Que isso já era o primeiro passo, já foi bom, né? Ou seja, não ia morrer. Não ia morrer assim de ter chego perto do rei. E essa questão do cetro era importante porque poderiam ter pessoas que quisessem matar o rei, né? Então, tipo, se o rei não autorizasse a pessoa a entrar, os guardas matariam na hora, porque poderia ser algum traidor, alguma coisa assassino. Assim. Isso. Então ele estende o cetro para ela toca lá no cetro, né? E se ajoelha e tal, toda essa reverência que eles têm ali, né? E é interessante que ela alcançou o favor perante o rei. E até no comentário aqui ele fala que a gente pode ver isso em Provérbios 21, verso 1, que mostra que ela alcançou, na verdade, o favor de Deus, né? Que Deus é quem controla os reis da terra, né? Então dá para ver como, digamos, o rei é levado através da vontade de Deus, assim como também no Egito isso também aconteceu, né? Que Deus endureceu o coração do rei, né? Do faraó. Então ali nesse caso ele, digamos, amoleceu o coração do rei. Então o rei pede o que Esther queria. E aí tu pensa, bom, agora ela vai dizer agora, não, chora, não, salva meu povo, sei lá, uma coisa assim. E ela fala que na verdade ela quer fazer um banquete, né? Faz ali, convida o Haman e tu, que eram vocês dois, no banquete. E é interessante a hipérbole que o rei fala quando chega ali, quando a Esther chega a ele, né? Que fala que daria tudo, até mesmo metade do reino dele, né? E é uma hipérbole que não era para ser levada a sério, assim, né? Era só uma forma de falar. Então pede pelo banquete. E nisso, provavelmente Haman estava ali por perto, ou provavelmente não estava junto, ou por perto pelo menos, porque conta depois que ele voltou, ficou todo feliz e voltou para casa para contar para os amigos e a esposa dele sobre o banquete, que diz que, imagina, ele tava ganhando todos os postos ali, tava crescendo na hierarquia real ali, tanto que a rainha foi convidar pro banquete e convidou ele e o rei, né? Então ele já tava tão importante que ele tava sendo convidado junto com o rei para esse banquete. Mas que mesmo assim ele não tava feliz, porque toda vez que ele cruzava com Mordecai, o Mordecai não se mexia, né? não se curvava na frente dele, e ele estava enfurecido com isso, porque ele queria matar os judeus, ainda tinha 11 meses para frente, e ele tinha esse banquete com a rainha, e o Mordecai ainda estava tirando o sono dele, né? E aí os amigos e a esposa dele falam assim, ó, então vamos construir ali uma forca, né, um pau de empalamento aí, com cerca de 22 metros de altura, né, cerca de 8 andares de um prédio, né, fazer um poste bem alto aqui em cima de casa, que é ali que tu vai pendurar o Mordecai, né, e tu vai lá pro rei e diz que quer que ele seja pendurado lá, seja empalado, enforcado, sei lá, crucificado nesse poste aqui em cima da nossa casa, né? Antes do banquete, que ia ser no outro dia, ia começar no outro dia, né? Que daí o rei vai aceitar e tu vai ir pro banquete feliz. Gostou da história, né? Você acha que vai ser bom, vou poder ir pro banquete tranquilo ali, curtir a minha honra, né? Curtir a minha vida quase real. Esse banquete é o segundo banquete, né? Porque o primeiro banquete, eles foram, e daí a Esther embebedou eles, né? Que daí seria bom fazer o pedido, e quando o rei pede, tá, então o que tu quer? Ela diz, o que eu quero é o seguinte, vocês venham de novo pra mais um banquete amanhã, que aí eu vou falar o que se trata, que daí o Haman, ele saiu todo feliz ali, né? Então, a gente percebe que, na verdade, eles estavam preparando, era uma cilada pro Haman, né? Porque eles só iam conseguir fazer alguma coisa, que nem tu falou, eles tinham tempo pra se preparar, né? E eles jejuaram e tudo mais, provavelmente eles não jejuaram e ficaram sem pensar nisso, devem ter pensado muito. Então, eles só iam conseguir fazer alguma coisa se colocassem o Haman contra a parede, né? Porque senão não ia dar certo. Eles precisavam também tirar o Haman da jogada. Precisavam mostrar pro rei que o Haman estava conspirando contra o rei. Porque senão não ia dar certo. Só ir lá pedir, olha, tu vai matar esse povo, tu vai me matar também. Tem que fazer... Não é assim. Tem que mostrar que o rei caiu numa cilada. Ele foi enganado, né? É isso que eles tinham que fazer. Bom, a gente vai ver mais na frente, né? Com essa questão do Haman. Mas só, digamos, pensando na lei e não pensando no Haman, ia ser só, tipo, questão de tempo do Haman
arranjar outra coisa, né? Então a ideia deles foi realmente contra Haman, porque contra a lei eles não podiam revogar a lei. E eles não podiam só simplesmente, vão matar todo mundo, mas me mantém viva, sei lá, né? Não, né? Eles pensaram em alguma forma que realmente fosse resolver o problema. Mas é interessante que daí nesse momento aí começa a ficar boa a história, né? Agora começa tipo o ápice da nossa história. Porque então Haman tinha ido ali, feito esse plano, e no outro dia de manhã ele ia lá falar com o rei sobre isso para que fosse feito dessa forma antes dessa outra da parte do banquete aí, né? Só que naquela noite, estranhamente, né, ou divinamente, o rei teve insônia. E aí ele ficou acordado, ele não conseguia dormir, e ele pediu o livro dos feitos memoráveis da história persa ali, para ler durante a noite, já que ele estava sem sono. E aí, o que ele encontrou lá? A história de Mordecai, a história que tinha sido feita há 5 anos atrás, e Mordecai não tinha recebido a recompensa ainda. E isso mostra como Deus intervê na história, que bem naquela noite o rei teve insônia e quisesse recompensar Mordecai pelo que tinha feito. Isso, tipo, o timing perfeito dessa história. E aí, então, agora vem o desenrolar da história, né? Porque logo durante a manhã, o Haman chega lá pra falar com o rei, só que ele chegou na hora errada pelo motivo errado, né? Porque ele falou pra matar o Mordecai, né? Ele queria ir lá pra matar o Mordecai. E ele chega lá pro rei Assuero, e antes de conseguir falar, o que o rei pediu pra Haman, então, Duda? Ele disse assim, vou ler na NVT, né, nova linguagem aí, nova versão transformadora para transformar a sua vida. O que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Ele perguntou para Haman, né? E Haman, então, ele disse, olha, tu deve fazer o seguinte, Haman, eu penso, sim, que na cabeça de Haman ele tá pensando que era pra ele, né? Com certeza. Vou ser recompensado, imagina, fui convidado pro banquete com a rainha e com o rei. E agora, mais uma vez que fui convidado, são 2 banquetes, né? E agora o rei tá me pedindo isso, com certeza é pra mim. Ele pensou, né? Quem mais Deus quisesse honrar que não fosse ele? Ele é o cara abaixo do rei, né? Então ele deve estar falando de Deus mim. não, o rei, né? O rei. Isso. O Haman pensou, tá falando de mim. Isso, tá falando de mim. Então deixa eu pensar uma coisa boa, assim. Deixa eu pensar um negócio que eu gosto. Porque eu já tava pra conseguir o ouro dos judeus, já ia exterminar os judeus. O que me falta? Me falta o quê? Olha, ele tinha que trazer o manto do rei, que o rei costumava usar, o cavalo que o rei costumava montar e o emblema real pra colocar na cabeça da pessoa. Ou seja, a pessoa ia ser praticamente como o rei, pra ser honrada, né? E aí ele falou assim, ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, que ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, né? E conduzir pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. E o homem o oficial tem que proclamar em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Isso. Aí, nossa, imagina só o que ele tava dizendo. O cara tem que ser... É uma honra imensa, porque só o rei usa essas coisas, né? E ele diz, olha, tem que botar essas coisas aí. E ainda o cara tem que ficar falando, quem o rei quer honrar, ele faz isso. A pessoa ia passear pela praça ali como se fosse o próprio rei, né? Inclusive com os emblemas, o cavalo do rei e a roupa do rei, né? Isso é que assim, quem vestia a roupa do rei, ele meio que tava participando ali do poder do rei, né? Tava compartilhando a importância do rei, a fama do rei. Era uma pessoa, então, assim, de muita honra mesmo. É isso que dá pra entender ali, né? Então, Haman, ele tava dizendo, olha, essa é a maior honra que alguém poderia ter no Império Persa. E aí, então, que quebra as pernas de Haman, porque daí o rei fala, então, pega, faça tudo isso que tu falou, não tira nada, e faz isso com Mordecai. E inclusive o cara que ia ter que levar pela praça falando assim, faz ao homem a que o rei deseja honrar, quem que tinha que falar isso aí era o próprio Haman. O maior oficial, né? Então o Haman teve que ir lá vestir Mordecai, né? Que imagina, o Mordecai tava ali na porta do rei ali uns dias atrás de pano de saco, né? Tava ali só de tanguinha, e uns dias depois ele ia estar passeando pela praça de roupas reais com o cavalo real, com o Haman do lado dele dizendo que esse era um homem honrado pelo rei, né? Então dá pra ver como o Haman até uns dias atrás estava extremamente sendo honrado, né? Tava sendo colocado lá em cima, e de repente toda essa honra dele vai por terra. E, inclusive depois disso, depois que ele faz essas coisas, ele volta para casa angustiado, com uma extrema vergonha, tanto que ele fala que ele cobriu a cabeça, né? Cobriu a cabeça em tipo os caras que são presos e aparecem na TV. Isso, né? Cobriu a cabeça de tanta vergonha que ele tinha, né? E então pode ver que a honra de Haman tinha sido transferida para Mordecai agora. E é interessante agora essa parte que ele vai para casa e conta essa história ali para a mulher e os amigos dele, e eles dizem, olha,
que isso tudo está acontecendo por causa da descendência de Mordecai, né? Que isso ele provavelmente a mulher, essa galera aí sabia das histórias bíblicas, da profecia, e sabia que Mordecai era judeu e que Hamã era amalequita, e eles sabiam que o Deus dos judeus tinha amaldiçoado os amalequitas, né? E eles estavam dizendo... Eles reconheciam uma força oculta por trás do povo, isso, né? Sabiam que... algo que ajudava sabiam eles. que uma hora essas coisas iam cair sobre eles, né? E ele tá falando, tá caindo sobre ti. Isso é a profecia deles ali que tá começando a voltar contra ti, né? E mal eles tinham terminado de falar, os eunucos do rei já chegaram ali para levar ele lá pro banquete dele. Então imagina, ele já estava em casa, destruído, ouvindo falar das profecias bíblicas que só estavam falando mal contra ele, e ainda agora ele ia ter o banquete, que ele queria chegar lá felizão, porque tinha matado o Mordok lá, né? O Mordecai. Só que daí chegou pior ainda, né? Chegou super ansioso não, chegou super angustiado e com Mordecai com toda a honra dele, né? E aí chegou lá ali pro segundo dia do banquete, e então o rei pede pra Esther qual que era a petição dela que ela queria, né? Já era a terceira... Depois de tomar vinho, né? Por causa que primeiro vem o vinho pro rei ficar mais tranquilo, ficar feliz, isso, né? Aí depois vamos falar de business. Agora business, né? E aí, essa já era a terceira vez que ele tava pedindo pra Esther o que ela queria, né? Porque demora pra descobrir, né? Devia estar uma úlcera o rei, né? Então a Esther pede pela vida dela e pelo seu povo, né? E similar a essa petição aí é parecida com a petição que Moisés fez ao faraó quase mil anos antes, né? Lá em Êxodo 7, versos 16, né? Que era pedindo pelo povo, né? Pelo seu povo. E ela fala também que eles foram vendidos para serem destruídos, mortos e aniquilados, né? Fazendo referência ao suborno que Arão daria ao rei, né? Que seria eles foram vendidos porque Hamã ia dar essas toneladas de prata, e essas três palavras que ela usou, né? Destruído, mortos e aniquilados, foram as mesmas que Hamã tinha usado no decreto, que era para destruir, matar e aniquilar os judeus. Então o rei, sem entender muito, pede quem que era essa pessoa que foi vendido para ser destruído, morto e aniquilado, ela e o povo dela, né? Quem que era esse terrível homem, né? Quem fez uma coisa dessas? Onde está? Né? Que audácia! Quem teria essa audácia? E aí, então, aí vai pros comerciais, volta, né? E Esther fala... Não, e assim, o cara tava na mesa, né? Imagina a cara do Ramon. Já tava meio angustiado. Já tava dando aquela... quando começa a ficar ansioso, assim, começa a dar aquela dor de barriga, assim... O Hamã já tava ali se curvando dentro das calças, né? E aí ela fala, né, que esse perverso era o Hamã, o próprio Hamã que tava ali do lado do rei, né? E essa acusação, ela é bem parecida também com a acusação que Natan fez a Davi, né? Que também Natan apontou a Davi, se vocês lembram lá em 2 Samuel 12, verso 7, que Davi também pede, né? Quem que foi essa pessoa? E Natan fala, é você, né? E Hamã então fica apavorado, que toda a honra que ele tinha antigamente se transformou primeiro em humilhação na frente de Mordecai e agora terror, né? Porque ele viu que o negócio tinha feiado pro lado dele, né? O rei então fica furioso com essa história, tanto que ele levanta ali, deixa tudo ali e vai lá pro jardim do palácio, né? Enquanto isso, Hamã pega e percebe que o rei ia condenar ele de alguma forma e se joga em cima da rainha, lá onde que ela tava no divã dela, né? E pede pela vida dele, só que tipo, meio atrevida assim a forma que ele usou pra isso, né? E nisso o rei volta e vê o Hamã em cima da Esther ali suplicando. E aí o que ele fala pra Hamã? Porque assim, ó, a questão é que ele tava ali numa posição meio suspeita, porque ele só tava piorando a situação, né? Isso, daí quando o rei, ele chega, ele volta ali do jardim do palácio, porque ele tinha saído pra dar uma parecida e pensar, né? Como é que ele ia, o que ele ia fazer com essa situação, né? Até porque ele percebeu que ele mesmo que tinha feito o decreto, né? Aí ele diz assim, ele se atreve até violentar a rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos, ou seja, ele tava, digamos, pensa a rainha no divã deitada e Hamã assim meio ajoelhado implorando pra rainha ou sei lá, meio que se jogando pra cima dela, que a gente falou, né? Isso. Imagina o que o rei
pensou, né? Só dele estar próximo da rainha já era demais. Isso. E daí ele fez os servos cobrirem o rosto de Haman. É que nem nos filmes, né? Que o cara coloca um saco na cabeça e joga dentro do furgão, né? E sabe o que é mais irônico, Botega? Lembra o que Haman mandou construir pra matar Mordecai? O quê? A forca de 22 metros. Isso. Aí o que o Arbona, né? Que é um Como é que é dos eunucos disse? O eunuco lá do Game of Thrones, lá o Varys? O Varys, né? Esse eunuco aí é o Varys, certo que sim. Deve ser carequinha, gordinho, com as mãozinhas dentro das mangas. Já tava ali só curtindo a história e aí falou... A reviravolta. E só chegou ali no ouvido do rei ali e falou o que pra ele? Então, tu sabe que o Haman, ele construiu uma forca de mais 20 metros ali pra pátio da casa Mordecai, dele. Ele queria enforcar o Mardoqueu com essa forca. O homem que salvou o rei de ser assassinado. Que tal usar essa forca pro Haman? Então imagina, em pouco tempo o Haman fez 3 coisas terríveis, né? Que era, primeiro ele tinha manipulado o rei antes ali pra matar os judeus, né? Que, na verdade, se tu for ver, foi uma manipulação que Haman fez, porque ele não contou que povo que era, né? Tanto que era o povo da rainha e tal. E a segunda, se joga em cima da rainha pra suplicar pela vida, e agora a terceira, ele descobre que ele queria matar Mordecai, que tinha sido leal ao rei. Exatamente. Então daí ele diz, aí o Varys ali, né, ele sugere, olha, ele fez lá pra matar Mordecai. O que o rei diz? Então tá, vamos usar pra matar Haman, vamos enforcar Haman. E assim Haman foi executado na forca que ele mesmo tinha construído pra Mordecai, veja só. Né? E aí o rei se acalmou de boa, porque assim, né, pro rei lá, o Assuero, ou o Xerxes, se eu matar ele, agora se foi minha raiva, agora tá tranquilo, já não incomoda mais, e agora tá de boas. Inclusive, daí também ficou tranquilo pro povo, né, por enquanto, né, porque não acabou ainda, a história porque... ainda tem coisa pra rolar embaixo dessa ponta. Ainda, os judeus ainda vão morrer, ainda né? A lei tá viva lá, né, a lei ainda vai acontecer daqui a uns 10 meses. E aí, como é que é resolvida a situação aí, Botega? Como é que hoje a gente sabe que Jesus veio? Normalmente, os bens do traidor eram dados ao rei, no caso ali os bens de Haman, e aí, ao invés do rei ficar com os bens, eu acho que o rei era tão rico que ele não se importava, não queria o dinheiro do Haman, agora não queria nem de volta os bens de Haman. E aí ele deu pra Esther pra ficar com os bens de Haman, e Esther coloca Mordecai como o seu... Como é que é? O cara que ia cuidar dos bens de Haman. O administrador dos bens, né? Cuida da casa lá. É o que José fazia também, que a gente viu no episódio sobre José, inclusive, link no post. É o que José fazia lá na casa lá do soldado. Isso, lá, que aquele soldado era como se fosse Haman, né? E ele cuidava da casa. E agora Mordecai começou cuidando da casa de Haman. Que era de Esther. E também ela usa esse momento pra mostrar que Mordecai era seu primo, né? E foi ali na presença do rei. E aí Mordecai já sobe mais um degrau, que ele recebe o anel do rei, que era o mesmo anel que tinha sido dado a Haman, né? Isso mostra que Mordecai se tornaria, então, como é que é, que nem no Game of Thrones, a mão do rei, né? Ah, sim. Ele era agora a mão do rei ali que estava administrando a casa de Haman e tinha tomado o posto de Haman depois da morte dele. Então, só que agora, né, Esther ainda tinha essa outra parte aí, que era pedir pela revogação do decreto real para matar os judeus. Só que, sabe, né, não dá para voltar atrás nos decretos persa, né? Então ela suplicou, chorou ao rei, que não suportaria ver esse decreto acontecer porque ia matar o povo dela. Como o decreto não podia ser revogado, então eles pensam em fazer um contra-decreto, que foi escrito pelo próprio Mordecai, né? O rei deixa o Mordecai escrever esse decreto do jeito que ele quisesse a favor dos judeus. 2 meses depois do primeiro decreto ali que foi feito por Haman, que agora faltava mais 9 meses por aí, né? 9 meses até o novo decreto, até aquele decreto de matar os judeus entrar em vigor. Esse novo decreto então permitia que os judeus defendessem-se, né, se defendessem e defendessem a sua própria família também, podendo matar qualquer um que quisesse matar eles e saquear, ou qualquer um que quisesse saquear os judeus. Então também esse decreto de Mordecai era só para aquele dia em que eles eram permitidos a matar os judeus. Então imagina, né? Tu já assistiu Rick and Morty?
Já. Você assistiu aquele episódio que eles vão num planeta que tem a festa de todo mundo pode matar todo mundo? Acho que sim. É tipo um Velho Oeste, assim. Aí... É tipo Purge. Eles se inspiraram no Purge, que é Uma Noite de Crime. Isso, essa mesmo. Então, é mais ou menos isso, né? Eles iam ter o dia que eles podiam matar os judeus podiam matar eles, e era o dia do Purge ali. Então eles não podiam revogar a lei, acabaram fazendo essa lei que eles podiam se defender e matar quem que quisesse matar eles. Então Mordecai usa isso também para que os judeus pudessem matar os inimigos deles, aqueles em que, digamos, o pessoal antissemita, né, o pessoal que era contra os judeus, eles podiam usar esse dia para ir lá e exterminar as pessoas, os inimigos judeus, né. E o interessante também mostra que como Mordecai cresceu ali, né, todo mundo acabou conhecendo a história de Mordecai. Mordecai já estava até vestindo roupas finas das cores reais do Império, que era azul e branco, né, as cores do Império Persa. Todo o Império ficou alegre por causa do que Deus tinha feito por eles, né, por causa de Mordecai ter crescido assim e feito essa lei a favor deles, né. Então a gente começa isso, agora a gente tem um gap entre o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Que são 8 meses, né, que eles estão esperando a lei acontecer. E chega então o dia em que os inimigos dos judeus podiam matar o povo de Deus, e nesse mesmo dia os judeus também tinham se reunido para matar aqueles que queriam fazer mal para eles. E seguindo a promessa de Deus a Abraão, nesse caso não foi um livramento como foi feito lá no Egito, nesse caso também mostra o poder sobrenatural de Deus para o povo, né? No Egito eles, de certa forma, eles foram libertos, sempre com Deus fazendo valer a promessa dele e agindo de forma sobrenatural, e nesse caso o povo podia se proteger. Então, o interessante é que mostra que os príncipes dessas 127 províncias, na verdade, acabaram ajudando os judeus, né? E não querendo matar eles como o primeiro decreto falava. Primeiro porque a gente viu antes que eles ficaram perplexos que eles estavam querendo isso contra os judeus, né? E segundo, como eles viram que o rei e a rainha e Mordecai eram a favor dos judeus, se eles fossem lá matar os judeus, eles iam acabar perdendo pontos com o rei. É uma vantagem política eles ficarem ao lado dos judeus. Isso, então eles tinham 3 grupos ali, né? Os judeus, aqueles que gostavam dos judeus de forma política para ficar a favor do rei, né? E tinha os inimigos, aqueles que mesmo assim ainda não gostavam dos judeus. E cada vez mais, já fazia 8 meses ali, e a fama de Mordecai cada vez crescia mais, né? Então chega o mais esperado dia ali, o Purge Day, né? Então, ali só em Suzã, que era uma das capitais, foram mortos 500 homens nesse dia, né? Além dos 10 filhos de Ramã, né? Então até os próprios filhos de Ramã foram mortos ali, e a gente pode ver que realmente eles estavam acabando com os amalequitas, ao contrário do que Saul tinha feito antes, né? Que não tinha morto, e ao contrário também que Saul antes tinha feito, que ele tinha matado os amalequitas e tinha pego os despojos desse povo, né? Que tinha pego as riquezas da galera que eles mataram. Nesse caso, o povo judeu não ficou com os despojos da guerra, né? Eles mataram os inimigos e quem quiser pegar, pega, não é nosso. Isso mostra como o povo judeu ali eles estavam a par de todas as promessas e o que Deus queria deles contra os povos amalequitas e tal, e que eles não estavam pegando os despojos dessa galera aí, né? Então, apesar do rei Assuero aí, do Xerxes, ser um rei pagão, ele estava a favor dessa causa judia para eliminar os amalequitas, e ele estava tão a favor dos judeus que ele pede para a rainha se ela queria mais coisas ainda, sabe? Se ela ainda precisava de mais coisa. Então Esther pede um segundo dia ali para Suzã, né? Para as outras províncias estava ok só um dia, mas ali para Suzã ela pediu mais um dia aí porque eles tinha muita sujeira ali, né? Não tinham conseguido matar todo mundo que precisava, né? E também que pendurassem os filhos de Ramã para exibição pública, né? Como já foi pendurado o Ramã ali durante o banquete, agora eles iam pendurar também os 10 filhos de Ramã para exibição pública, né? Eu imagino como é que devia ser aquela época, né? Que o pessoal matava a galera e pendurava nos postes. É interessante que até os membros da
corte podem ter sido mortos nisso daí, né? Que ele diz ali que 500 foram só na fortaleza de Suzana. Então, calcula qual que era o, digamos assim, o espanto do rei, né? Quando ele viu isso. Mas a gente percebe que ele mudou muito desde a Vasti, porque mesmo vendo tudo isso, ele ainda pede. Tá aí, tu quer pedir mais alguma coisa? Eu vejo que eles apesar de ser um povo grande, né, de ter 127 províncias e assim, ser bem vastos, eles perderam de forma feia para os gregos, né, e eu vejo que, como eu disse que os persas tinham uma forma de pensar muito próxima dos judeus ali, da questão de crença, eu acho que isso cria uma ligação melhor com os persas e ele pensa, bom, dá para ver como o Deus dos judeus é um Deus poderoso, eu não vou contra esse Deus, né, eu não vou, então, olha, tu quer mais coisa, vamos limpar essa galera que quer matar vocês porque vocês são fortes, vocês são um povo abençoado, né? Realmente o rei Assuero estava a favor deles, né? Então o rei permite que seja feito um segundo dia ali para Suzã e que eles matam mais 300 homens nesse segundo dia. E no total, assim, entre mortos, ele que fala, em todas as províncias foram mortos 75 mil inimigos nesse único dia, né, fora, e mais esses que foram mortos em Suzã. Então, cumprindo a promessa que foi feita 1500 anos antes, ali, que Deus amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem os descendentes de Abraão, né, que a gente vê lá em Gênesis 12, verso 3. Né? Então, agora, os inimigos ali que amaldiçoaram o povo judeu estava se cumprindo aí, que estavam sendo mortos mais a galera. Então, aí começa os banquetes que eles fazem nessa época, que é a festa de Purim, né, que é uma festa que inclusive é feita até hoje pelos judeus, e esse nome Purim, ele vem do Pur, que Haman lançou sorte, né? Então o Purim é assim como se fosse o plural de Pur, como se fosse que ele lançou as sortes, né, para matar os judeus. Então essa festa tem esse nome aí, e é uma festa que dura 2 dias, com banquetes e alegria pela libertação também ali do povo, libertação entre aspas, dos inimigos, isso, contra os inimigos aí no Império Persa. E Mordecai então envia cartas também para todas as províncias para que seja todo ano seja comemorada essa festa, também fazendo comida, né, dando aos pobres comida e dando dinheiro também, que é algo que é colocado até hoje, né, se tu for pesquisar sobre a festa de Purim dos judeus, ela é feita até hoje, e também tem essa questão de tu dividir comida com pobres e também dar dinheiro aos pobres nesse dia. Ali também Mordecai também coloca que eles iriam fazer jejum e tal, que também foi uma das coisas que foi feita por banquete, né, que foi feito jejum para que eles, e lamentos ali para que o povo fosse libertos, e depois a festa. Então tem assim algumas regras aí para o festejo. E se você quiser festejar em 2018, essa festa vai acontecer entre o dia 28 de fevereiro e 1º de março, em 2018. Olha ali, hein? Ó, depois do carnaval, então, pode participar de Purim, doar dinheiro aos pobres, né? Doar comida aos pobres. Alimentos. Isso. E como o calendário como o calendário judeu é um pouco diferente do nosso, então essa festa tem data variável. Então, mas em 2018 essa é a data. É o 13º dia de Adar, então pega o teu calendário judaico aí, tu sabe que é o 13º dia de Adar. Então, Mordecai ele já estava se tornando vice-rei ali, como era o mesmo oposto também do Haman, né, o segundo na hierarquia real, que é muito similar, que nem a gente tinha falado de José no Egito. O José também tinha esse posto segundo ali o faraó, né, ele era o governador das terras ali. E ele também era lembrado ali por buscar o bem-estar do povo, trabalhando pela prosperidade do povo judeu, né? E assim como Jesus vai fazer por nós por toda a eternidade. Mordecai acabou virando como se fosse um José do Egito ali no Império Persa, né? É a mesma ideia, assim, como ver como Deus tem sempre feito a mesma história, quase só mudando os personagens. E depois ali, que nem tu falou também, Daniel também iria reinar ali pela Babilônia e os impérios medo-persas ali mais pra frente, ali quando a gente vê lá entre Daniel 6 e 12, quem começa a reinar por esses lados também. Então chegamos ao fim da história de Esther aí, né? Porque não fala depois de sua morte, não fala mais nada, né? Tipo, encerra ali falando depois sobre
o Mordecai e o rei Assuero e tudo mais, né? E a história de Esther, ela se para aí quando ela assina esse mandato ali, né, esse decreto, para falar sobre como que deve acontecer a festa do Purim, né? E depois, então, não se fala mais de Esther, nem no Novo Testamento a gente ouve falar de Esther. Esse livro basicamente é para conhecer a história da festa do Purim. Tu vê que ela não conta muito do início nem do fim, só conta por que eles festejam a festa, né? Festejam isso. Muito bem, Botega, então a gente viu aí toda a história de Esther, uma história com bastante detalhes e tudo mais. Então, aí só pra gente então conhecer um pouquinho mais, o que a gente pode aprender com Esther, com o exemplo dela e tudo mais. Então, eu consigo ver nessa história como, mesmo que nem a gente contou no início, mesmo sendo um livro que não fala o nome de Deus e tem os seus propósitos por não ter o nome de Deus no livro, mas ele conta a história do povo de Deus, e isso a gente pode trazer pra nós hoje também. Tipo, se a gente fosse transformar isso para os cristãos que estão no mundo, em que Deus sempre está a nosso favor, né? Deus sempre tem pensamentos bons para nós, sempre o propósito de Deus para nós é agradável, né? Então a gente vê como mesmo uma terra pagã, onde que os judeus estavam, né? Mesmo sendo um império que não era que glorificasse a Deus, ainda o povo judeu sempre estava se sobressaindo, né? E não era um povo que se desesperava e buscava outras formas de fazer por conta, não. Eles, quando tinham algum problema, eles foram, jejuaram, oraram, pediram a Deus, suplicaram, e com inteligência eles conseguiram dar a volta por cima, né? Eu acho que isso às vezes a gente sofre também, às vezes tem algum problema, a gente quer fazer por nossas mãos mesmo, a gente não tira 3 dias para orar, né, sobre algum assunto, a gente quer as respostas agora, a gente quer as coisas para ontem. Então eu acho que vale a gente começar a pensar sobre isso e pensar que talvez a gente deva tirar 1, 2, 3 dias para orar sobre algum assunto que é importante na nossa vida, para saber qual que é a vontade de Deus, e nesses 3 dias provavelmente Deus vai dar a perfeita vontade dele, como ele deu para Esther, da forma que ela deveria fazer, que não deveria simplesmente ir lá suplicar, mas a forma que ela fez foi perfeita, né? Foi a forma para fizesse com que ela e Mordecai subissem no conceito ali do rei, né? Se tornassem importantes no Império Persa, e ao mesmo tempo eliminar todos os inimigos, né? Se ela fizesse de qualquer forma diferente, isso não teria acontecido, né? Ela provavelmente não ia conseguir ter o mesmo empenho como ela teve ali. Mesmo contando bastante história judia, né, por causa dessa festa e tal, acredito que quando a gente entrega a nossa vida realmente a Deus e a gente segue o que Ele nos pede, a gente coloca as promessas dele como verdades na nossa vida, né, a gente pede por elas, Deus, Ele está do nosso lado, mesmo às vezes não aparecendo o nome dele, ele está do nosso lado, e se a gente perseverar e seguir, buscar ele até a última instância, a gente vai prosperar. Claro que eu não digo prosperar financeiramente, né, mas espiritualmente. Prosperar espiritualmente na vida aí. Muito bem, Botega, eu também vejo várias coisas aí que tu comentou, né, como, por exemplo, que a gente vê lá naquela questão lá que Esther teve que conversar com o rei. Muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, a gente precisa arriscar a nossa própria segurança, né? E isso eu percebo muito naqueles cristãos que são perseguidos, né? Para poder servir a Deus, eles estão arriscando sua própria vida, né? Então, às vezes, também, que nem tu falou, que a questão de ter calma, esperar, né? Passar um tempo pensando sobre isso, às vezes também a gente precisa de coragem, né? Mas a coragem, ela não substitui um planejamento. A gente percebe que, apesar de Esther ter coragem, então vou lá falar, vou me arriscar, mas eles planejaram cuidadosamente. Eu duvido, assim, que Esther chegou na frente do rei e vou fazer um banquete. E quando tava no banquete, ela disse, não, acho que eu vou fazer mais um banquete agora. Não. Isso aí foi tudo um plano planejado, veja só. Mas foi planejado por eles, né? Então, como a gente falou em Neemias também, né? Exatamente, Neemias também é um cara ali que planejava bastante.
Então, eu percebo que a gente tem que pensar nisso, né? Que às vezes a gente quer fazer tudo de qualquer jeito. Porque Deus tá falando que é pra fazer, então eu vou lá e faço de qualquer jeito. Pô, nem Mordecai, que sabia que Deus ia cuidar do povo e ia fazer alguma coisa, ficou parado, né? Fez de qualquer jeito. Não, ele fez aquilo que estava ao alcance dele, aquilo que ele achou que podia fazer e foi atrás. Mas sabia que a vontade de Deus que seria feita, não a dele, né? Então, assim... a gente percebe também, quando a gente olha para Esther, que ela era uma pessoa, digamos assim, ensinável e disposta. Era uma pessoa comprometida com o seu povo, né? Porque ela, digamos assim, escutou os conselhos de Mordecai, seguiu os conselhos dele, né? E quando também Mordecai faz aquele discurso para Esther na carta que ele enviou, né? A resposta que ele envia lá no capítulo 4, que ele diz, olha, não fica pensando que só porque tu tá no palácio tu vai se livrar. O povo vai morrer, todo o povo, tu vai morrer junto, tá? Então, assim, tu precisa se fortalecer e tudo mais. Tu tem uma posição de rainha aí, não é por qualquer coisa. Tu acha que tu chegou a essa posição aí porque era da tua vontade? Não, Deus te colocou aí por algum motivo. Deus tem um propósito pra isso, não é só pra te viver uma vida boa. Então Esther entendeu, ela disse, não, acho que eu vou seguir teu conselho, eu vou agir da forma como tá falando, então vamos jejuar, né, vamos orar. Então a gente percebe que Esther era uma pessoa que ela não se importava com ela se importava com o todo. E assim a gente tem que pensar nas nossas igrejas. A gente não pode pensar só no que é melhor pra mim, né, pra nós. A gente tem que pensar no que é melhor pra igreja, pro todo. Que muitas vezes as pessoas querem decidir alguma coisa, principalmente em pontos de liderança, pensando no que é melhor para ela, né? Mas a gente tem que pensar no que é melhor para todos, né, Botega? Então, por exemplo, assim, vamos dizer, eu me pego assim nessa questão, me peguei bastante quando eu era facilitador de um grupo célula, né? Vamos fazer tal coisa. Eu tinha que sempre pensar no que era melhor para todos. Vamos ir para outra cidade fazer um programa, né? Pô, será que todo mundo pode ir? Será que todo mundo tem condições financeiras de ir? Será que isso é bom pra todo mundo? Eu tenho um cara no meu célula, sei lá, que ele anda de cadeira de rodas. Será que ele vai poder participar disso também? Porque se ele não puder participar, então não é legal fazer. Eu tenho que pensar no todo, não, porque é legal pra mim, eu vou gostar. Vamos jogar um paintball, né? Eu vou gostar, mas aí o carinha da cadeira de rodas não vai poder participar, né? Como é que a gente pode fazer pra ele participar também? Talvez, entendeu? Como é que vamos poder... ele pode participar se a gente ajudar ele, talvez vai reforçar o grupo. Tá, como é que vamos fazer isso? Temos que fazer isso, ele tem que participar, entendeu? Só se ele não quiser participar. Vamos jogar um videogame. Tem o cara lá que não gosta, né? Mas aí ele pode participar junto, vamos fazer uma janta, e aí enquanto uns jogam, os outros conversam, entendeu? Eu acho que tem que pensar no todo. Claro que aqui eu tô falando só de questões de lazer, né? Mas tem questões espirituais também que a gente tem que pensar, né? Então, é isso que a gente tem que ter esse pensamento, que nem Esther, ela não pensou no dela, ela pensou no todo. Ela pensou no povo inteiro, ela pensou nas promessas. Olha, eu tô aqui por um motivo. E assim nós estamos na igreja por algum motivo. Nós temos um propósito para estar ali. Não é pro nosso bem, mas é pro bem da igreja, pro bem do evangelho, né? Então nós temos que ter esse pensamento. Muito bem, Botega, então considerações finais, aí só para finalizar, a gente já falou muito, né? A gente já falou até o que a gente aprende, mas então só as considerações finais aí para encerrar esse papo aí. Então, eu acho que combinando com o que eu falei antes ali, eu peço que o pessoal busque a Deus em primeiro lugar, né? Como é difícil cada dia fica mais difícil para nós buscar a Deus, né? Cada vez os dias se tornam mais maus, né? Mas a gente tem que ter a Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente tem que buscar o que Deus quer para nós e o que Deus quer para as outras pessoas também, falar de Cristo para as pessoas, que é a melhor coisa, a melhor felicidade que a gente pode ter, né, quando a gente compartilha as glórias de Deus, sabe, a gente pensar assim como Esther e Mordecai pensaram, né, eu acho que às vezes a gente acaba ficando dentro da nossa caixinha, a gente fica dentro do nosso mundinho, pensando que não tem jeito para as coisas, né? Que vamos levar desse jeito mesmo, vamos esperar que, sei lá, uma hora isso resolva, né? Que nem o Mordecai falou, né? Se tu não for fazer nada, Deus vai fazer por alguma outra pessoa, né?
Então por que não pode ser tu que faça as coisas? Por que se Deus quiser, que nem até as pedras vão clamar, né? Até as pedras vão falar de Jesus. Então por que tu não vai fazer isso, sabe? Se Deus está te dando essa oportunidade, sabe? Dê um passo a mais, ande a segunda milha, dê a outra face, né? Como Jesus pediu para nós. E a gente vê que todas essas histórias, elas apontam para Cristo, elas apontam para esse Messias que vai nos dar a vida eterna, e ele morreu por nós, e a gente deve dar a correta honra a isso, né? Não achar que, ok, né? Foi 2000 anos atrás, né? Beleza. A gente deve viver uma vida realmente voltada a Cristo e não às nossas vontades. É isso aí, Botega. Muito obrigado, então, aí, pelo teu tempo, Botega, participar aí com a gente. E eu quero dizer também que nem eu falei antes também, eu vou fazer das tuas palavras as minhas, né? Assim como eu comentei anteriormente. Que a gente possa pensar no próximo, né? Cristo morreu por nós para que a gente ame a Deus e ame o próximo. Então a gente precisa pensar um pouco mais no próximo. Quando Esther estava conversando lá com Mordecai falou, olha, tu vai morrer também se nós morrermos, mas eu sei que Deus vai fazer a vontade dele. Eu sei que Deus vai nos livrar de alguma forma. E aí a Esther, ela disse, vamos jejuar então, vamos orar. E depois ela diz, olha, se eu tiver que morrer, eu morro. Ela poderia muito bem ter dito, bom, se Deus então ele vai fazer de qualquer forma, eu não vou me arriscar. Mas ela se arriscou, porque ela pensou no povo, ela não pensou em ela. Ela entendeu, eu estou em uma posição aqui que permite que eu faça isso, né? Ninguém mais vai poder fazer isso, só eu. Então muitas vezes a gente tem que pensar assim que nem Esther, a gente tem que pensar, como é que eu posso ser usado para o bem dos outros e não eu me dar bem, né? A gente às vezes sempre quer se dar bem, mas não é o nosso bem muitas vezes tem que ser feito. Às vezes a gente tem que se sacrificar, e quando eu digo isso não é um sacrifício pela salvação, não é um sacrifício para receber alguma bênção, não, nada disso. Mas eu quero dizer assim, às vezes a gente tem que sacrificar pelo bem do próximo, e isso é amor, né? E esse sacrifício é, por exemplo, daqui a pouco Botega, sei lá, me liga aí 3 horas da manhã, diz, vem aqui que eu não tô bem, aqui eu não tô legal, tô passando por uma necessidade, aí eu saio daqui, pego meu carro, vou até Londres. Vou até Londres lá, vamos conversar, Botega, aí, o que tá acontecendo, né? Entendeu? Isso é um sacrifício, podia estar dormindo, podia estar descansando, mas, o cara talvez não pode esperar, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo aí da história do nosso país, né, muitas pessoas estão tirando sua vida, né, então às vezes as pessoas só precisam de um ombro amigo aí para conversar, e tem cristão tirando a vida, né, então temos que refletir melhor sobre como que a gente tem dado o nosso tempo para as outras pessoas e como que a gente tem colocado as outras pessoas antes de nós, né, lembrando sempre que, como eu comentei, isso é amar o próximo, a gente poder se doar, a gente poder não ficar se preocupando em talvez varrer um chão para poder ajudar outra pessoa, sabe? Então, eu penso assim, né, que a gente tem que, então, ser como Esther, né, de colocar ali os interesses do povo, os interesses da igreja perante os nossos interesses, para que a gente possa viver uma vida melhor em comunidade e amor. Certo, Botega? Correto. Muito bem, então, por hoje é só. Para você que fica para a área de feedbacks até daqui a pouquinho, para quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico! Nossa! Dandeco, vamos lembrar, como sempre, o nosso feed aqui da área de feedbacks. É o peloamordedeus.org.br/feed/podcast. Lembrando que o feed não tem nada a ver com o feedback, né? As pessoas já se confundiram muitas vezes, né? O feed é para você receber automaticamente no seu aparelho. Para virar um assinante. Você vai virar um assinante que não paga nada, né? Um inscrito, veja só. Inscreva-se, dê o joinha. Vamos botar no YouTube também, Dandeca, aí fica mais fácil o pessoal entender. Mas também você pode assinar, além disso, no iTunes e nos avaliar, pesquisando ou acessando pelamordedeus.org.br/iTunes. Você vai direto para a página do iTunes. Dandeco, vamos então ao episódio 113, nós falamos sobre onde está o seu coração. Quem que foi o primeiro? O coração do Lourival Gonçalves está em primeiro lugar, veja só, porque olha só, chegou e falou, opa, o meu está aqui nos comentários.
Olha ali o Lourival Gonçalves agora sempre ganhando do Abner Lobo. O Abner Lobo não está mais no páreo, veja só. Já perdeu essa briga. E o pessoal depois estava reclamando, o pessoal, no caso, o Abner Lobo, né, reclamando que tinha saudades do tempo que postavam de manhã os podcasts, né? Eu disse que é culpa tua e do Jairo isso aí. Bah. Eu disse pra ele cobrar vocês dois, o Jairo se manifestou lá. E o Jairo disse que queria mandar antes só pra ver se ia ser postado 00:01. Vamos ver, hein? Não sei. Mas vamos ao próximo, Dandeco. Opa, é ele, o Abner Lobo. E o que ele disse? Eita, nem lembro o que era dia de podcast. Baixando e já volto para comentar. Vamos começar a lembrar que dias que tem o podcast, pelo amor de Deus, André. Quais são os dias que tem podcast, pelo amor de Deus, André? Toda sexta-feira há 14 dias. Isso aí, não é quinzenal, né? Porque quinzenal é 15, daí não tem como ser toda sexta, né? Porque uma semana tem 7 dias. Somos muito espertos, né, Dandé? Vejam só. Não, ninguém contava com a nossa astúcia. Mas, Dandeco, vamos ao próximo feedback de quem que é? É dele de novo, do Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Que podcast maravilhoso. É um tema que sempre precisa ser lembrado. Parabéns. Semana que vem estou de volta na disputa, hein, Lourival Gonçalves? Olha ali, hein, tá intimando pra briga aí, pra batalha com o Lourival Gonçalves pelo primeiro lugar nos feedbacks, veja só. Esses caras aí são pessoas estrogonoficamente sensíveis, né, Dandeco? Vejam, e o Abner Lobo voltou. Mais uma vez. Ele botou uma observação. Estava quase respondendo junto com o Júnior quando ele discordou do Ed e do Josisley. Eu também estava quase discordando de mim mesmo, né? Porque eu não percebi que eu tinha falado besteira. Mas é isso aí, ainda bem que o pessoal estava atento, né, Dandeco? Você também, quando escutou, percebeu isso? Não percebi. Não percebeu? Mas eu falei lá depois, eu disse... Olha, eu também, né, ia discordar de mim mesmo depois, aí ia acabar... Você reconheceu. Não, a gente tem que reconhecer quando erra, né? De uma forma apachorenta, calma. Isso. Você se trocou. Não pode ser que nem uma pessoa petis, né, que vai ficar querendo, né, sempre falar o que está certo, mas quando está certo tem que reconhecer mesmo, né, 10 vezes mais. Eu vou reconhecer o próximo comentário. Quem que falou? É a Débora de Menezes Souza. Opa, o que ela disse? Ótimo episódio, gente, abraço. Veja só que a Débora vem chegando aí numa forma tênue, né? Uma forma parca. E deixa aí o seu feedback estrogonoficamente sensível, né, Dandeco? É isso aí. Isso faz com que a gente tenha essa área de feedbacks neurostésica. E a gente pode ir agora para as indicações. Quais são? Opa, a indicação de hoje é o Pílulas, episódio 9. Eu tenho um sonho. Link no post, podcast Pílulas aí do Ospiacast, né? Fica a dica aí para você conferir, que nem eles dizem lá, pequenas doses da palavra de Deus para a sua semana aí, né? Veja só, por pílulas, né? Entendeu? Agora eu entendi. Agora tu entendeu, né? Muito bom. Legal que são podcasts curtos, né? São mensagens reflexivas, são pílulas da palavra de Deus, veja só. Tudo a ver. Então, fica a dica aí pra você conferir. Muito bom esse episódio. E por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Então, até mais. Eu tô de